Em 2008, o então deputado estadual e ex-chefe da polícia no governo de Antony Garotinho, Álvaro Lins, foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha armada, corrupção passiva e facilitação ao contrabando. De acordo com o Ministério Público Federal, MPF, Lins e seu grupo forjaram uma organização criminosa que usou a estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro para praticar lavagem de dinheiro, facilitação de contrabando e corrupção. Aí você pega o Álvaro Lins, lembra do Álvaro Lins? Sim. Delegado geral da Polícia Civil. O cara vendeu as delegacias para o Comando Vermelho. Por favor. Corrupção na polícia. Não, mas eu quero puxando isso porque todo mundo fala logo do Álvaro Lins. Olha, eu posso te dizer, o Álvaro Lins foi vítima de uma grande maldade de um sujeito chamado Maurício Demétrio. Maurício Demétrio é a única testemunha contra o Álvaro Lins. E quem é o Maurício Demétrio? O maior armador de Arapuca, que está preso agora, né? Até que enfim apareceu alguém para prender esse cidadão, porque quando o Álvaro afastou ele da Delegacia de Meio Ambiente, ele estava extorquindo a Bayer da Delegacia de Meio Ambiente. Ele se vingou. Entendeu? Ele era um excelente chefe de polícia, não tem arrependimento dele, né? Começou sua carreira na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e no governo de Marcelo Alencar. Quando ainda tenente, esteve envolvido em denúncias de ligação com o jogo do bicho, durante a chamada Operação Mãos Limpas Tupiniquim, promovida pelo Ministério Público Estadual, em 1994. Mais tarde, fez concurso para delegado da Polícia Civil. Foi aprovado com uma boa colocação nas provas intelectuais, mas foi reprovado na fase de investigação social, realizada na Academia de Polícia em 1996, por não ter sido considerado com uma boa vida pregressa, justamente porque tramitava ainda o processo contra ele. Recorrendo ao Poder Judiciário, obteve medida liminar que determinou a sua nomeação para o cargo inicial da carreira de delegado de polícia. Em 2008 foi preso em flagrante pela Polícia Federal, acusado de crime continuado pois, segundo esta, teria recebido suborno do crime organizado e, com este dinheiro, comprou um apartamento onde vivia, possibilitando, desta forma, o flagrante. Os deputados do Rio votaram pela ilegalidade da prisão do colega Álvaro Lins. A Constituição garante esse poder às assembleias estaduais. Por 40 votos a 15, eles decidiram pelo relaxamento da prisão. Lins foi solto pouco depois. A garantia da inviolabilidade do deputado, ela é aparentemente do deputado, mas na verdade a garantia é de quem nele votou. A Assembleia Legislativa, sem ler os autos, resolveu soltar o deputado Álvaro Lins. Isso não se faz em nome da imunidade, isso alimenta a impunidade. Os policiais federais que participaram da operação não quiseram gravar a entrevista, mas disseram ter ficado indignados com a decisão dos deputados. Eles alegam que a prisão em flagrante envolvia lavagem de dinheiro. O apartamento de luxo onde Álvaro Lins foi preso é citado numa gravação telefônica, feita com autorização da Justiça. O advogado Sérgio Mazilo tenta uma fórmula para legalizar o imóvel, avaliado em mais de R$1 milhão. A ideia é passar o apartamento para o nome de um morto, o avô da atual mulher de Lins. Você traz o nome do falecido e, se possível, aonde tramitou o inventário. Foi aqui no Rio? Eu acho que foi. Tá, aí a gente vai desarquivar, porque vai ser essencial. Aquela minha ideia onde a gente eventualmente vai ser agarrado. Os dois se surpreendem ao descobrir que o morto não havia deixado bens. Ué, ele não tinha bem nenhum? Não tinha nada no nome dele. O advogado Sérgio Mazilo atualmente representa o ex-governador Antony Garotinho. Na denúncia, os procuradores dizem que a organização criminosa era comandada por Álvaro Lins e Garotinho, governador entre 99 e 2002. Diz ainda a denúncia, é de se destacar que Garotinho tinha plena ciência e anuiu, ou seja, consentiu, com as escolhas estratégicas para chefias de certas delegacias de polícia civil, propiciando que seus comparsas obtivessem lucro. Hoje, numa rádio, Garotinho voltou a falar sobre a denúncia contra ele. Não tenho nem que me defender, porque se o meu acusador diz que não tem prova contra mim, eu vou me defender de quê? Garotinho se referia à entrevista de ontem, em que os procuradores falaram sobre o caso. Não há provas, pelo menos até o presente momento,
de que o governador, ex-governador Garotinho, estivesse diretamente ligado às atividades criminosas. O ex-governador Garotinho, se não permitisse que o Álvaro Lins se mantivesse à frente da Secretaria de Polícia Civil, a quadrilha não teria condições de desenvolver as atividades criminosas que desenvolveu. O advogado Biratan Guedes, que também defende o deputado Álvaro Lins, disse que ele responderá a todas as acusações. O advogado Sérgio Mazilo, que aparece nas gravações sobre o apartamento, não respondeu aos recados deixados no escritório. Álvaro Lins era esperado para prestar depoimento às 2 da tarde, mas chegou à Assembleia Legislativa 4 horas antes. Acompanhado por um defensor público, ficou apenas 15 minutos na sala. O advogado entendeu que o depoimento não poderia acontecer durante o período de recesso. Eu acolho a orientação da defesa e não vou poder permanecer no conselho sem defensor. O ex-chefe de Polícia Civil saiu por uma porta lateral sem falar com a imprensa. Além de Paulo Melo, presidente do Conselho de Ética, apenas 3 deputados estavam presentes. Álvaro Lins e outras 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. No final de maio, o ex-chefe de Polícia Civil chegou a ser preso em casa, em Copacabana, na Operação Segurança Pública SA, desencadeada pela Polícia Federal. Mas ele foi solto no dia seguinte. Os deputados da Assembleia Legislativa consideraram a prisão ilegal e conseguiram que ele deixasse a prisão. As 10 testemunhas que estavam sendo aguardadas hoje aqui na Assembleia não apareceram. O presidente do Conselho de Ética já decidiu, vai fazer uma nova convocação para a próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. O deputado Álvaro Lins responde a um processo por quebra de decoro parlamentar e pode ter o mandato cassado. E não apresentando defesa, nós enviaremos para ele o pedido de apresentação das alegações finais. Se não o fizer, nós faremos o nosso trabalho, a revelia. A Constituição Federal proíbe que a Conselho de Ética se reúna durante o recesso parlamentar. A Constituição do Estado proíbe também e o regimento interno proíbe também. O dispositivo que o presidente invocou é para CPI. Isso aqui não é CPI. Boa tarde. Álvaro Lins não é mais deputado estadual. Sem imunidade parlamentar, ele agora pode ser preso pela Justiça Comum. Lins é investigado pelo Ministério Público e a Polícia Federal pelos crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O ex-chefe da Polícia Civil teve o mandato cassado pelo plenário da Assembleia Legislativa em votação secreta. O resultado foi apertado: 36 votos a favor e 24 contra. O ex-chefe de Polícia Civil e deputado estadual Álvaro Lins chegou ao plenário bem antes da sessão começar. Manifestantes contra e a favor da cassação lotavam as galerias da Assembleia Legislativa com faixas de protesto. O delegado Alexandre Neto, que acusa Álvaro Lins pelo atentado sofrido no ano passado, quando perdeu um dedo da mão, protestou com um cartaz pendurado no peito. Cardeal é uma referência ao apelido de Álvaro Lins nas escutas feitas pela Polícia Federal. Eram necessários 36 votos para a cassação e foi exatamente este o número alcançado. Agora ele se defende na justiça, vai continuar sendo evidentemente investigado, mas ganhou a democracia, ganhou o Estado Democrático de Direito e viva a liberdade de imprensa.